Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Joseilton, professor de Filosofia. O objetivo de nossa aula hoje é realizarmos uma revisão dos principais pontos abordados nesse período. Até aqui, usamos dois dos nossos livros, o livro didático do volume 1, bem como o volume 2, cada qual com assuntos distintos. No volume 1, falamos sobre temas introdutórios à filosofia, tais como mito e filosofia, visando entender a formulação inicial do pensamento filosófico. Abordamos também os pré-socráticos e Sócrates. Finalizando esse volume, falamos sobre os períodos e áreas da filosofia. No volume 2, nossos assuntos foram mais pontuados em uma área da filosofia, a epistemologia, conhecida também como teoria do conhecimento. Nesse momento, falamos de diversos temas, tais como doxa e episteme, Platão e a teoria das ideias, Aristóteles e sua teoria da abstração do conhecimento, e por último, duas escolas filosóficas do período helenístico, o ceticismo e o neoplatonismo. Sigamos então a revisão do primeiro volume. Nesse momento inicial, falamos do mito e da transição do mito para a filosofia. Destaco aqui o conceito filosófico de mito, que nada tem a ver com mentira, como por vezes prega o senso comum, mas sim uma narrativa da realidade, é claro, configurada conforme a condição que era narrada. Os mitos, portanto, podem ser divididos em três tipos: os cosmogônicos, que tratam da origem das coisas, da existência do mundo e da existência humana. Os escatológicos, que tratam do fim das coisas, do fim da existência. E os épicos, que preocupavam-se em relatar os grandes feitos e as grandes proezas dos heróis antigos. Após a mitologia, passamos aos pré-socráticos, que embarcavam um período da filosofia conhecido como cosmológico. Os pré-socráticos eram assim chamados não por uma questão meramente cronológica, mas porque compartilhavam do mesmo objeto de investigação, a natureza. Queriam descobrir qual era o princípio primordial de todas as coisas. Por isso eram também chamados de filósofos da physis, ou da natureza. Buscavam o arquê, que era o princípio primordial de todas as coisas. Destacamos aqui três exemplos: Tales de Mileto, Pitágoras e Demócrito. Mais exemplos você encontrará em seu livro. O conceito seguinte que estudamos é o de ser e dever. Nesse ponto, abordamos questões antagônicas de dois pré-socráticos. O primeiro é Heráclito, de Éfeso. Ele afirmava que a essência da existência era o movimento, a multiplicidade e a contradição. Afirmava Heráclito que ninguém entra em um mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece já não é o mesmo, assim como as águas já serão outras. Segundo é o Parmênides de Eleia. Parmênides afirmava ao contrário, dizia que o ser é uno, imóvel, e todo movimento é mera ilusão. Segundo ele, o ser é, e o não ser não é, e o não pode de modo algum vir a ser. Seguimos então a uma das figuras mais emblemáticas da filosofia. Ele se chama Sócrates. Nesse momento, estudamos o método socrático, que traz em seu composto dois conceitos principais de sua filosofia: o conceito de ironia, que através do diálogo tinha o objetivo de levar seus interlocutores a perceberem a sua própria ignorância, e o conceito de maiêutica, que em tradução livre significa dar à luz. Fechamos esse volume com os períodos e áreas da filosofia. A ideia aqui
é mostrar que, para conseguirmos entender a vasta quantidade de conceitos e pensamentos dos muitos filósofos durante a história, a filosofia é fatiada em períodos e áreas. Períodos podemos citar filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. E dentre as suas áreas, existem muitas tais como a história da filosofia, epistemologia, estética, ética, filosofia política, metafísica, lógica e filosofia da linguagem. Já no volume 2 do livro didático, trabalhamos um tema específico da filosofia, chamado de epistemologia, conhecido também como teoria do conhecimento. No estudo da epistemologia, duas questões são centrais para sua reflexão: como conhecemos e como o conhecimento acontece. Para isso, seguimos a princípio para a Grécia Antiga, com o pensador Parmênides, que faz a distinção entre o conhecimento como mera opinião e o conhecimento como ciência. Surgem os conceitos de doxa e episteme. Doxa é o conhecimento como mera opinião e episteme, conhecimento filosófico científico. Platão e sua teoria das ideias é outro tema central da epistemologia, junto com seu discípulo Sócrates. Para Platão, o conhecimento não poderia ser alcançado pelos sentidos. Daí estabelece sua tese de mundo sensível. Para ele, o mundo sensível é um mundo superficial e suscetível a erros, pois são derivados dos sentidos. Mas, segundo Platão, todo conhecimento verdadeiro está no mundo das ideias, ou, como também era conhecido, no mundo inteligível. Mas esse mundo é acessível apenas a poucos, sob a luz da razão. Seguimos então ao discípulo de Platão, Aristóteles. Com Aristóteles, toda a tese de Platão é negada. Para ele, não existia o mundo das ideias, mas apenas o mundo do qual percebemos através dos nossos sentidos. Esse mundo era suficiente para alcançarmos a verdade. Eram, por sua vez, confiáveis para alcançarmos essa verdade. Por isso, Aristóteles formula sua tese de tipos de conhecimento, onde todos eles, derivados dos sentidos, seriam responsáveis por nos levar a alcançarmos a verdade. As ciências, portanto, eram divididas em produtivas, relacionadas às artes e às técnicas, em práticas, relacionadas à ética e à política, e pensamentos, interesses e condutas do ser humano. E por último, as teoréticas, voltadas, por exemplo, para a matemática, a física e principalmente a filosofia. Outra tese de Aristóteles é a abstração do conhecimento. Aqui, por meio dos nossos sentidos, segundo Aristóteles, obtemos a capacidade de absorver o conhecimento do mundo sensível. Aristóteles representava como, por exemplo, a fantasia, como capacidade de construir imagens de formas sensíveis, a memória, que na verdade era a capacidade de armazenar essas imagens, e por último, a experiência, que é nada mais nada menos do resultado da acumulação dessas imagens em nossa mente. Com isso, o conhecimento inteligível aristotélico se funda unicamente na capacidade do intelecto a apreender as formas sensíveis nos diferentes objetos particulares. Tudo, ou todo esse conhecimento, dado pela experiência oriunda dos sentidos, levou Aristóteles a concluir que a essência e as formas e as ideias das coisas correspondem nada mais e nada menos às espécies e aos gêneros dos seres e dos objetos no mundo. Os pontos finais de nossos estudos foram o ceticismo e o neoplatonismo. No ceticismo destacamos 3 pontos importantes. O primeiro, o seu fundador, que era Pirro,
filósofo nascido em 360 a.C. O segundo ponto é o conceito central do ceticismo, onde afirmavam os céticos que existe a impossibilidade de se conhecer a verdade. A dica básica do ceticismo para a felicidade estava no terceiro ponto, que era nunca considerar qualquer crença como verdade absoluta. Terminamos então com o neoplatonismo, que foi uma modificação das ideias de Platão por alguns filósofos, dos quais destacamos o pensador Amônio Sacas, considerado o fundador do neoplatonismo, e Plotino, seu discípulo, considerado seu sistematizador. Segundo Plotino, a existência se dava pelo Uno, realidade única e superior a todas as outras, que seriam por sua vez apenas emanações dessa realidade superior. A ideia prática do neoplatonismo era que mesmo o homem vivendo no mundo inferior, distante do Uno, poderia alcançar novamente o Uno, sua instância original, isso por meio da contemplação filosófica. Então, pessoal, acabamos aqui a nossa revisão. Acompanhe essa revisão com seu material didático e com os outros vídeos. Eu espero que tenha ajudado e que tenham gostado. Um grande abraço a todos e até mais!